Então, hoje, falar um pouquinho assim rapidinho daí do Talk. Todo mundo está me ouvindo? Sim. É um grupo que possibilita a ampliação das trocas de saberes docentes, pois não há um espaço físico limitado para que isso aconteça. Então, aqui incentivamos também o compartilhamento de boas práticas pedagógicas através de construção coletiva. Todos sejam bem-vindos, todos os professores, né? Depois vai ser aberto para perguntas, e aí fiquem à vontade. Então, eu vou falar um pouquinho da palestrante, né? Inicialmente, o grupo Edutal, agradecemos a professora, doutora Mariângela Tambellini, pela preocupação e cuidado em preparar aí carinhosamente aquilo que há de mais relevante e atual para a formação continuada de professores. E aí, bem como apresentar aos professores e educadores uma visão ampla da fotossíntese da respiração. Então, fica aqui os nossos agradecimentos aqui do grupo EduTalk. Então, a professora, doutora Mariângela Tambellini, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em 86. Ela possui uma segunda graduação em Psicologia, aqui pelo Centro Universitário de Araraquara, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar, aqui em São Carlos, e doutorado também pela mesma instituição. Tem pós-doutorado em Fisiologia Vegetal em 2010, pela Universidade de Cádiz, na Espanha. E foi professora aqui de Araraquara, e tem experiência na área de botânica, ecologia, e atualmente trabalha na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Na sua linha de pesquisa, trabalha com ecofisiologia vegetal, atuando nos seguintes temas: cerrados, sementes, germinação, crescimento de plantas, alelopatia, percepção e educação ambiental. Trabalha com a licenciatura aí de Ciências Biológicas na universidade, aí com a formação aí de licenciandos. Então, boas-vindas à professora e passo a palavra. Obrigada, Nicolas, pelas boas-vindas, né? Obrigado pela confiança, né? E por ter me convidado. Fico muito feliz, gosto muito de trocar algumas ideias, algumas experiências, e espero poder contribuir com vocês de alguma forma, né? Eu fiquei muito em dúvida, como eu estava dizendo no início, sobre o que eu poderia abordar, porque eu acho que vocês estão atuando aí, não sei quantos são realmente biólogos, ou eu acho que a maioria, né, deve ser biólogo, e, e o que vocês estão necessitando realmente, né? E eu não trabalho com metodologia, né, mas fico sempre preocupada com essa questão, principalmente agora no ensino remoto, como que a gente pode transmitir os conteúdos e fazer com que as pessoas realmente se encantem por ele. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa é fazer com que as pessoas se encantem com os conteúdos, e especialmente com vegetais, né? É muito fácil que os nossos alunos, até mesmo na graduação em ciências biológicas, se encantem com os bichinhos, que vejam a vida, né, expressa ali nos animais. E muitas vezes nem prestam atenção no dia a dia, naquilo que a gente, nas coisas que a gente passa, nos vegetais por onde a gente caminha, os vegetais que estão ali, as expressões de vida desses vegetais, né? Então, sempre abordo muito essas questões com os meus alunos. Sempre busco mostrar, fazer um paralelo ali, fazer uma comparação entre uma expressão de vida no vegetal com uma expressão de vida em animais. Porque eu acho que essa é uma forma da gente se conscientizar, né, que aquilo realmente é vivo, né? Porque é impressionante como não atrai tanto. Muitas vezes eu recebo alunos, mesmo na graduação em ciências biológicas, dizendo que não gostam de botânica, né, que não gostam de vegetais e tal. E a minha área é ecofisiologia vegetal. Então, eu digo que
a minha área é a área onde a planta realmente se mostra viva, né? A planta realmente se mostra em relação com o ambiente. E ela se expressa, né? Então eu falo, a gente é diferente você ver um corte de uma folha, um corte de um caule, né? E você vê uma expressão de vida, uma expressão de crescimento, uma expressão de movimento, né? Onde a gente realmente percebe que o vegetal está ali, né? Expressando todas as manifestações de vida. E eu acho que esse assunto, quando a gente fala de fotossíntese e respiração, é especialmente onde a vida, né, a gente não teria nada, né, se a gente não tivesse fotossíntese, né? Então a gente não teria vida. Então, para um biólogo especialmente, esse assunto é um assunto extremamente importante, é básico, né? É de onde surge a vida, né? Então, é dizer que tá, são processos, a gente tem processos bioquímicos, mas a gente tem o processo, especialmente a fotossíntese, é a riqueza, é a beleza de você transformar luz em vida, luz em alimento, né? Então, eu acho isso fantástico, né? Essa questão, as formas que a energia pode se expressar e a expressão da energia na forma de vida, né? Então, é sobre isso que eu vou falar. Mas, para falar sobre isso, eu trouxe também para vocês, e vou trazer para vocês, claro, né? Eu quero passar rapidamente por alguns conceitos e trazer alguns experimentos. Não vou focar tanto na respiração, vou focar na respiração, especialmente porque a gente precisa diferenciar muito respiração como um processo de liberação de energia, de necessidade, né, de liberar energia para os processos de crescimento, de desenvolvimento, que todo ser vivo apresenta, sejam animais ou vegetais, que existem várias formas de respiração, como nós sabemos, né? E diferenciar muito bem do processo da fotossíntese, porque a gente percebe que em todos os níveis de educação, né, desde o fundamental até a educação superior, e mesmo algumas pessoas com graduação, pós-graduação, às vezes confundem ou falam de determinada forma a confundir processos, porque a gente tem um processo básico que é trocas gasosas, né? Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa tem que ser, e tem que ser outra coisa, né? A gente não pode falar de forma a confundir processos. Então, existem estudos, inclusive, que relatam as confusões que são feitas tanto por crianças quanto por adolescentes e adultos em relação aos dois conceitos. E eu quero chamar bastante atenção para isso. Então, eu vou nortear minha apresentação por alguns aspectos que são conflituosos para o tema, tá? Ou que as pessoas fazem confusões, ou não entendem direito, e, e aí, a partir daí, pontuar alguns aspectos dos assuntos que eu acho que precisam ser abordados assim de forma mais clara, às vezes. Qualquer coisa, qualquer dúvida ou qualquer apontamento que vocês queiram fazer, vocês fiquem muito à vontade. Vamos dialogar mesmo, e eu espero conseguir passar aí num tempo curto tudo que eu gostaria de falar para vocês e não cansar muito vocês, tá? Então, vou apresentar alguns slides que eu preparei aqui.
Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Então, quando eu falei para vocês que muitas vezes a gente não consegue olhar para um ambiente, né, e perceber a vida que... Oi? Alguém falou alguma coisa? Que a gente não consegue, às vezes, perceber a vida, né? Então, é sobre isso que eu estou falando, né? De olhar, por exemplo, um ambiente como esse, não necessariamente um ambiente como esse, né? Mas qualquer ambiente onde se apresentem aí as plantas e essa energia chegando até elas, né? E promovendo aí todo o processo da vida. Mas vamos lá. Então, existe um estudo que foi feito por Suzane Cassiane de Souza e Maria José Pereira Monteiro de Almeida, onde elas compilaram vários estudos que mostram as concepções dos estudantes relacionadas à fotossíntese. Nesse estudo, elas focaram só a fotossíntese. E aí, eles perceberam que, pelo que todos esses estudos relataram, que os estudantes, eu peguei de uma forma geral, normalmente adolescentes apresentam todas essas concepções aí, tá? Mas eles verificaram estudos que foram feitos com crianças, adolescentes e adultos de cursos de formação, né, de ensino médio, tal, para adultos. E tendem a não discriminar a fotossíntese de respiração. Isso que eu foco muito nisso. Eles tendem a não discriminar, considerando que a primeira fotossíntese ocorre nos vegetais como um tipo de respiração. E é aí que a gente falha muito, eu acho, tá? E que a outra ocorre com os animais. Então, eles não percebem, muitas vezes, a respiração como um processo que todo ser vivo precisa para a liberação de energia, para a manutenção das suas atividades vitais, né? Eles tendem a pensar que existe uma alternância entre respiração e fotossíntese, ou seja, que a fotossíntese ocorre durante o dia, a respiração somente à noite. E a gente sabe que não. A respiração, o ser vivo precisa respirar o tempo todo, né? Mas o que ocorre é que a fotossíntese, ou seja, o processo de produção de matéria orgânica, ela sempre suplanta, né, é sempre superior ao processo de degradação de moléculas orgânicas, porque se assim não fosse, o vegetal não cresceria, não se desenvolveria, né? E quando isso começa a não acontecer, o vegetal começa a entrar num processo de senescência, né? Então, tem que quebrar esse conceito que fotossíntese ocorre durante o dia, quer dizer, fotossíntese, lógico que ocorre durante o dia, mas, porque é foto, né? Síntese na presença de luz. Mas que respiração só ocorre à noite. A respiração ocorre durante todo o tempo. É um ser vivo, né? Que os estudantes tendem a pensar que os alimentos das plantas são o solo, a água e os fertilizantes que entram pelas raízes, né? Na verdade, a gente tem que mostrar que a água, a gente tem que mostrar que o processo de produção daquela matéria orgânica básica, né, que seria a glicose, né, que seriam os carboidratos, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio é necessário para a produção de molécula orgânica, qualquer molécula orgânica. Não adianta ter ferro, magnésio, manganês, nitrogênio, se a gente não tiver carbono, hidrogênio e oxigênio. Todas as moléculas orgânicas têm esses componentes, né? E que carbono, hidrogênio e oxigênio só são incorporados através do processo de síntese de moléculas orgânicas, especialmente, né? Como nosso foco aqui é a fotossíntese, né? Que é o principal processo de síntese
de molécula orgânica que nós temos no planeta. Então, tá, outros nutrientes são necessários? São, para produzir outras moléculas a partir das moléculas básicas. Então, isso tem que ser muito claro, né? E que para a produção de moléculas orgânicas, o vegetal precisa de água, gás carbônico e precisa de uma fonte de energia que é para que ocorram as reações que vão segurar a energia entre os átomos, né, que vão prender essa energia, que vão, né, fazer com que a energia seja fixada ali nas moléculas orgânicas. Né? E uma outra questão é que é aquela questão do homem como centro de tudo, né? Que tendem a considerar que a fotossíntese tem a função de purificar o ar para o homem. Né? Esteja o homem aqui, não esteja o homem aqui, se as plantas aqui estiverem, elas necessitam fazer fotossíntese. Então, a gente tem que quebrar essa visão antropocêntrica, né? Não só nesse assunto, mas em todos os assuntos da biologia, né? A gente tende a receber os alunos com uma visão bastante antropocêntrica, e isso não é legal. Então, a partir dessas primeiras, existem várias outras concepções, né? Mas a partir dessas primeiras concepções, vou chamar a atenção para alguns aspectos do conteúdo, né? Então, a questão da fotossíntese ser um processo onde, a partir de moléculas inorgânicas, né, moléculas com baixo nível de energia, a gente tem a produção de moléculas de alto nível energético, olha aqui o esqueleto básico, né, do carboidrato. Então, o nível energético, né, aumenta, essas moléculas têm energia nas ligações entre os átomos. Isso eu chamo muita atenção também dos meus alunos, né? Onde está essa energia, né? Essa energia que veio da luz. E o processo de respiração é justamente o processo inverso. Por que que os organismos precisam de energia? Para que que os organismos precisam? Né? Todos são formados de moléculas orgânicas, então tem a formação da estrutura dos corpos, mas essas moléculas orgânicas também, uma parte delas é utilizada para manutenção das funções vitais. Então, existem todos os processos de desenvolvimento, existe a produção de novas folhas, ramos, flores, frutos, sementes. Né? De onde vem a energia para tudo isso? Primariamente, a energia vem do Sol, mas depois essa energia é acumulada, né? Ou é fixada, melhor dizendo, nas moléculas orgânicas. Né? E parte dessas moléculas orgânicas, a planta necessita de liberar de energia o tempo todo. Então, ela precisa de energia para manter as suas funções vitais. E é a respiração que faz isso. Né? Então, através da respiração, ela utiliza a energia que está nas moléculas orgânicas. Então, eu acho que a gente tem que fixar muito nisso, a respiração ocorrendo o tempo todo, a fotossíntese, como o próprio nome diz, só ocorre durante o dia, porque é necessário a energia da luz para que ocorra a fotossíntese. E que, além disso, dentro das células, a estrutura, né, ou a organela na qual ocorre o processo da fotossíntese é o cloroplasto, enquanto a organela onde ocorre a respiração são as mitocôndrias. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla. Né? Então, sempre relacionando mitocôndria com respiração, cloroplasto com fotossíntese, mostrando que dentro da célula os processos são diferentes, porque ocorrem em locais diferentes e porque um é processo de síntese, e no processo de síntese a gente tem fixação da energia na forma de uma molécula orgânica, e no processo de degradação a gente tem a liberação da energia para a manutenção das funções vitais.
Existe, eu vou passar para vocês, vou deixar, vai ficar gravado, mas eu posso passar também para vocês, porque daí tem aqui as minhas referências, algumas referências que eu tenho. Tem um vídeo, não sei se vocês já tiveram contato com ele, um vídeo muito bem feito, porque tem uma tecnologia tridimensional que ele recapitula a estrutura da folha, é muito bonitinho, muito bonito, na verdade, eu acho, né? Ele é simples, é muito fácil de ser entendido, e tem essa animação sobre a entrada e saída de gases durante a fotossíntese, tá? Então, ele está disponível no YouTube. E eu acho que ajuda muito a mostrar a estrutura, né? Ajuda muito a recapitular, a entender xilema, floema, entender a estrutura da folha. Eu acho muito bom esse vídeo. Eu acho muito bom também aquele experimento clássico de fotossíntese. E esse experimento, embora ele seja muito simples mesmo, né? Aqui a gente tem um ramo de elódia, né? Que é aquela plantinha aquática. Essa planta é fantástica para a gente entender a fotossíntese e para a gente visualizar também os cloroplastos, né? Não sei se vocês já fizeram isso quando nas aulas presenciais, se vocês têm acesso a microscópio na escola de vocês, né? Mas hoje a gente tem as imagens também disponíveis na internet, quando a gente não tem o microscópio disponível, talvez a gente possa só mostrar a planta para o aluno e depois mostrar a imagem do que seria, né? Do que estaria ali dentro das folhas, mostrar inclusive o movimento que existe de ciclose no citoplasma das células dessa plantinha, né? E é muito fácil da gente conseguir essa planta aí. Qualquer lojinha de aquário tem essa planta. E quando nós colocamos a elódia, especialmente numa solução com bicarbonato de sódio, esse bicarbonato que a gente compra que usa até na cozinha, né? A 0,2%, não precisa ser tão preciso, sabe? Joga uma colherinha de bicarbonato ali na água, né? Sem concentrar demais, né? É, sem deixar a água esbranquiçada, logicamente. Joga um pouquinho de bicarbonato de sódio ali na água, mexe, porque o bicarbonato, quando em água, ele dissocia, né? E libera HCO3-. E o bicarbonato de sódio, né? Ele libera HCO3-, né? E que são os íons bicarbonato, os íons bicarbonato. E aí, esses íons são utilizados pelas plantas aquáticas como fonte de carbono para fotossíntese, tá? Então, aqui ele coloca numa haste, né? A folha amarra numa haste e põe essa solução de bicarbonato, acende uma luz, uma fonte de luz próxima aí, um abajurzinho, uma fonte qualquer de luz, tá? Espera um pouquinho, porque sempre que a gente monta o experimento, a gente precisa esperar a planta se aclimatar, né? E aí você pode, por exemplo, contar o número de bolhas. Se isso daqui tiver num tubo de ensaio, dá para transferir para um copo, um becker, né? Ou se tiver num frasquinho mais estreito, sempre prezo por isso. A gente não precisa ter material de laboratório, né? A gente pode ter frascos de cozinha. A gente pode variar a temperatura desse sistema aqui, colocando esse sistema, por exemplo, num outro frasco com água gelada. E aí a gente percebe a redução no número de bolhas de oxigênio. E aí, de onde estão vindo essas bolhas de oxigênio? Eu estou fornecendo luz, né? E essas bolhas de oxigênio estão vindo da fotossíntese. Então, a gente percebe, né? Deixa eu ir aqui para um... Ai, não. Eu não pus aqui. Mas a gente vai, a partir daquela equação fundamental, né? Então,
a gente trabalha tudo isso nesse experimento. A gente trabalha o carbono, né, o CO2, né, o dióxido de carbono que está sendo fornecido para os vegetais, e no caso dos vegetais aquáticos, o carbono ele vem na forma de bicarbonato mesmo, tá? E a gente trabalha isso, né? A gente trabalha a luz que está chegando ali, e a gente trabalha um dos produtos da fotossíntese, que é o oxigênio. Mas é riquíssimo isso aqui, né? Nada como um experimento tão básico assim para a gente ver uma planta viva, né? Ver que a planta está viva. Então, sempre. Aqui a equação fundamental, né? Então, a gente vai mostrar, né? A gente vai mostrar que o que a gente forneceu para o vegetal, né? O dióxido de carbono, a água, a luz. A gente vai falar da clorofila, da importância da clorofila, e a gente mostra um dos produtos, né? E aqui a gente pode diferenciar muito bem de respiração. Eu sempre mostro também, né, junto essa equação aqui, fundamental da respiração. E sempre mostrando que as coisas não acontecem assim, de repente, né, gente? De uma hora para outra, que precisa depois de uma série de processos bioquímicos. Porque quando entra nos processos bioquímicos, as pessoas detestam também. Mas, na verdade, é isso, as coisas não podem acontecer como um passe de mágica e não acontecem. A gente poderia falar mais disso também. Então, o processo de produção de glicose, né, pela fotossíntese, o consumo de glicose pela respiração, não vou ficar batendo muito nisso. Bom, uma outra coisa que a gente precisa mostrar para eles, então, é um outro produto dessa fotossíntese, que é justamente a produção de carboidrato. E aí a gente consegue ver nas folhas a produção de carboidrato a partir do amido. E aí mostrando também, né, que o amido é um carboidrato complexo, que para produzir amido a gente precisa primeiro ter as moléculas básicas, né, do carboidrato. É lógico que um aluno, quando chega nesse nível, já deve ter algumas noções de química orgânica, né, gente? Né, o que é um carboidrato, né? E quais são as formas que a gente pode encontrar esses carboidratos. Se não, a gente precisa falar sobre isso. Então, para mostrar que as folhas também produzem amido, que a gente não viu naquele experimento da Elódia, a gente pode fazer aquele experimento da síntese do amido. Não sei se vocês conhecem, mas assim, mostrar esse experimento da síntese, fazendo essa relação com essa equação básica da fotossíntese, né? Mostrando que isso, sempre falando que isso é o processo de produção. Né? E aí tem esse experimento do amido, a síntese do amido. Nesse site aqui, a gente tem um vídeo com esse experimento, o que facilita muito, né? Aliás, a gente tem vídeo também com aquele experimento da Elódia, o que facilita muito nesse momento de ensino à distância, né? E às vezes também no ensino presencial, quando a gente não tem um laboratório disponível para fazer o básico, né? Mas aqui no YouTube vocês vão ver, ele faz primeiro, ele aquece o álcool primeiro para descolorir as folhas. Eu não gosto muito desses experimentos que usa fogo e álcool, né? Porque ainda se tiver uma plaquinha aquecedora, maravilha, né? Mas senão eu não gosto. Mas descolorir a folha, dá para descolorir também no álcool, se a gente conseguir um álcool aí próximo do 90 aí, né? Deixando de um dia para o outro, já dá para você descolorir a folha, né? Ou descolorir parcialmente essa folha. Mas também não precisa descolorir no álcool, a gente pode descolorir a folha também, deixando essa folha embalada num papel alumínio. Só que a questão do álcool ali, quando ele faz a descoloração inicial da folha pelo álcool, é que porque ele quer mostrar que naquela folha onde tinha clorofila,
estava ocorrendo a produção e quando eu tiro toda a clorofila, eu consigo, naquela folha totalmente descolorida, numa reação do amido que está lá produzido a partir da fotossíntese, quer dizer, a fotossíntese produziu os esqueletos básicos de glicose, de carboidrato para a formação de glicose, e aí as moléculas de glicose unidas tal, deram origem a amido, que é um carboidrato de reserva, né? E ele consegue mostrar, a partir da reação com o Lugol, que essa folha fica arroxeada. Então, o aluno... E aí, como que ele vai saber que é amido mesmo? Ele vai saber que é amido mesmo porque se você pingar o Lugol na batata, se você pingar o Lugol na farinha, se você pingar o Lugol no pão, você vai perceber que fica da mesma cor. E o que, que tem nesses outros alimentos aí? Amido, né? Em grande quantidade. Então, eu acho que isso tudo faz a gente visualizar que existe uma produção ali, que a planta está produzindo, tá? E aí, se a gente embala a folha, a gente consegue perceber que depois que a folha perde essa clorofila, ela já não consegue mais produzir. E por que ela não consegue mais produzir? Porque ela não tem o pigmento que tem a capacidade de absorver a energia luminosa e, a partir dessa absorção, né, que isso é outra coisa fantástica, fazer com que os seus átomos tenham os elétrons excitados e essa movimentação eletrônica, essa excitação eletrônica leve a uma reação de produção. Isso é a coisa mais bonita que tem nessa parte da biologia, né? E aí, nunca esquecer para que a planta precisa de glicose, né? E a gente vai, então, fazer todas essas relações que eu estou falando para vocês, né? A fotossíntese produz glicose. A fotossíntese produz carboidratos, material básico para todas as outras moléculas orgânicas. Material básico para que depois ela possa produzir lipídios, proteínas, hormônios, todas as outras moléculas orgânicas que ela precisa. E ela precisa para quê? Ela precisa porque ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver produzindo flores, frutos, sementes, para que ela possa, então, né, realizar o seu processo reprodutivo e deixar descendentes. E é assim que ela, né? Então, como todo ser vivo, ela precisa do seu alimento. E qual é o alimento da planta? O alimento da planta é essa glicose aí, né? O alimento não é o mineral bruto, né? O mineral que ela absorve pela seiva bruta ali, né? O alimento é a glicose que, a partir dali, vai ser utilizada, vai ser até degradada, para que esse carbono, hidrogênio e oxigênio venha a produzir outras moléculas, juntando ali fósforo, nitrogênio, enxofre e tudo mais, né? E aí fazer aquela relação fotossíntese, produção, respiração, utilização de energia. Porque como que essa molécula se transformaria em outras se não fosse pelo processo de degradar e reorganizar, né? Então, a vida é isso, né? Lembra que a vida é sempre entropia, né? Enquanto tem entropia, tem vida. É organizar, desorganizar, organizar, desorganizar. As moléculas fazem isso o tempo todo, se organizam, né, se desorganizam. Se não tiver entropia, a hora que acaba a entropia, acaba a vida. Né? Então, a gente tem sempre que lembrar disso. Né? A vida é essa confusão, essa bagunça. Né? A partir do momento que... mas como que a planta cresce se ela precisa degradar? Ela cresce porque a fotossíntese, o processo de produção, é maior do que o processo de degradação. Então, quando a gente pensa no ciclo de vida de uma planta, vamos pensar numa planta anual. Uma planta anual, durante toda a fase de crescimento e desenvolvimento dela,
O processo de produção é maior do que o processo de degradação. Mas existe um momento que o processo de degradação começa a ser maior que o de produção. E aí a planta entra no processo de senescência, de envelhecimento. Envelhecimento e morte, né? Então, a planta só consegue crescer porque o processo de produção é maior do que o processo de degradação. Gente, eu estou aqui, acho que já perdendo a noção do tempo, porque eu começo a falar sobre isso, eu falo muito. Se vocês quiserem, gente, pare, pelo amor de Deus, ou quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Voltando para aquele trabalho da compilação de estudos sobre as concepções de estudantes relacionadas à fotossíntese, a gente tem que eles tendem a considerar que a clorofila é uma espécie de fortificante. Olha isso. Ou que as folhas transformam luz solar em vitaminas úteis. Então, tudo que eu estou falando até aqui, a gente já está vendo que essa questão da luz solar, né, tem que quebrar essa concepção aí, né? Não são vitaminas úteis, né? E aí a gente vai ver essa questão da clorofila também. Tendem a atribuir uma atitude voluntária à clorofila, achando que ela atrai a luz solar, né? E a gente sabe que a luz solar, ela inunda, vamos dizer assim, ela banha todas as superfícies, né? E cerca de 1%, nem isso às vezes, da luz solar que chega até esse planeta é absorvida pelos vegetais através do processo, ou é fixada, melhor dizendo, pelos vegetais através do processo da fotossíntese. Mas isso é fantástico, embora seja tão, vamos dizer assim, improdutivo, porque hoje já tem estudos, algumas pessoas acham que as plantas são muito improdutivas, né? Nós estamos querendo agregar produtividade até aos vegetais. A gente já está querendo explorar os vegetais, mas tem estudos já querendo fazer com que os vegetais produzam muito mais, que eles consigam aproveitar muito mais essa energia luminosa, porque imagina, eles aproveitam só 0,8%. Só que toda a vida do planeta vem daí, né? Vem desse aproveitamento fantástico, né? E, na verdade, a gente tem que começar a mostrar o que é clorofila, o que é um pigmento. Essa questão da física lá, né? Esse assunto é aquela integração total, física, química, biologia, né? Pigmento absorve luz. Por que a minha blusa tem essas cores, né? As cores que ela apresenta são as cores que ela não absorve, né? O resto ela está absorvendo, né? Então, né? Por que o branco é branco, né? O branco refletindo tudo, né? Quais são o que a gente tem na luz branca, na verdade, em termos de comprimento de onda? O preto absorvendo tudo, a relação do preto que esquenta mais, não é mesmo? Então, mostrar o que é um pigmento, né? Um pigmento sempre faz isso. Só que quando eu tenho um pigmento dentro de um ser vivo, e esse não é o único pigmento e nem a única função dos pigmentos, né? A gente tem vários outros, mas mostrar que não é uma atração, mas é uma absorção e uma excitação pela luz. E o que é essa excitação? Que essa excitação é molecular, que essa excitação tem a ver com os elétrons daquelas camadas eletrônicas das moléculas. É mergulhar nesse mundo que é mais do que microscópico, né? Nesse mundo molecular. É fazer uma viagem pelo mundo das moléculas. E outra concepção alternativa, que eles acham que a clorofila purifica o ar aspirando as suas impurezas. Olha isso, né? Quebrar de onde vem uma ideia dessa, né? Tendem a associar energia a movimento.
Para eles, energia é sempre movimento, mas a gente tem que mostrar que existem várias outras formas de energia e todas as formas de energia estão relacionadas. Pensar naqueles princípios, né, da termodinâmica relacionados à energia. Então, eles são pouco sensíveis ao papel da energia na fotossíntese. Essa questão de entender que a energia luminosa pode se transformar em energia química, né? E mostrar, porque daí a gente tem como mostrar isso aí para eles. E eles tendem a pensar que os vegetais verdes utilizam a onda eletromagnética verde na fotossíntese. Então, aquela questão que eu falei para vocês, por que o vegetal é verde? Justamente porque o verde é aquilo que ele não absorve da luz, né? Ou que absorve muito pouco, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, de novo, as células de Elódia mostrando por que essas células, a planta é verde, mostrando onde está o pigmento verde, que é a clorofila, né? A clorofila predominante, dizer que existem outros pigmentos aí, mas que a gente vai mostrar que existem, tá? Mas que a clorofila é predominante e por isso que a planta se apresenta em verde, certo? Isso confere cor verde. E onde estão esses pigmentos? Onde estão esses pigmentos? Bom, se a gente está falando em fotossíntese, esses pigmentos estão no cloroplasto, né? E aí a gente pode mostrar que existem outros pigmentos além da clorofila. Não sei se vocês já fizeram, mas essa cromatografia em papel, utilizando álcool, é muito simples de fazer, tá? Vocês podem ver no vídeo lá do YouTube, e, na verdade, você extrai a clorofila em álcool, né? Eu também faço utilizando acetona, quando a gente tem uma acetona melhorzinha, assim, tá? Que é difícil, é mais difícil da gente conseguir a acetona atualmente, né? Mas você consegue extrair a clorofila, tá? Você macera a folha, qualquer folha bem verde é boa para isso. Muitas vezes a gente usa espinafre, mas dá para usar couve também, qualquer folha verde escura, assim. Macera, extrai aquela clorofila em álcool, né? Depois, usando o papel de filtro que a gente tem em casa hoje, porque a gente usa filtro de café, né? E a gente dobra ele bonitinho e coloca só a pontinha dele ali na solução. Quanto mais a gente tiver extraído de clorofila, melhor. E aí a gente vai ter diferentes pigmentos com diferentes atrações à celulose do papel, né? Então, a gente tem ligações químicas ali entre atração química mesmo entre pigmento e celulose. E aí, esses pigmentos se separam. E lá ele mostra os pigmentos separados, mostra. Esse vídeo aí, ele está, acho que é esse vídeo, se eu não me engano, ele está em espanhol. Mas, assim, ele mostra cada material que ele está pegando, né? Tranquilamente, aí ele mostra o processo. Então, mesmo quem tem um pouco de dificuldade com o espanhol, vai entender perfeitamente o que ele está fazendo, tá? E são todos esses vídeos, são todos vídeos curtinhos, viu, gente? Então, é um experimento bastante interessante para mostrar que, embora a gente só observe normalmente a clorofila, né, a cor verde da clorofila, existem outros pigmentos, porque a gente fala dos pigmentos acessórios, né, na fotossíntese. A gente precisa fazer relação, então, gente, entre todas as formas de energia que existem, né? A gente tem que mostrar que a energia não é só movimento, né? Que existe a energia luminosa, né? Existe a energia mecânica, mas existe a energia potencial, que está ali nas moléculas, né? Energia química potencial, existe a eletricidade, né? As várias formas de manifestação de energia. E a gente, partindo do Sol, a gente estende esse conceito aí para outros assuntos da biologia, né? Porque a gente estende esse conceito, inclusive, para as questões da movimentação
das movimentações atmosféricas ali, para a formação dos ventos, para a movimentação das águas dos oceanos, para a questão da água gerando energia elétrica, da luz gerando energia elétrica, por aí vai. Né? A questão, a relação também que existe entre essas formas de energia e a transferência de energia, né? Mostrar, então, que através da fotossíntese a gente tem um processo de conversão de energia, de transformação de energia luminosa em energia química, em energia de molécula, né? Mostrar que a cada transformação energética há liberação de calor, e a gente consegue perceber isso muitas vezes nas próprias reações químicas, né? Que existe um aquecimento. Né? Então, a gente já mostrou a formação da glicose, dos açúcares, do amido, né? Mostrar que isso tem relação com toda a vida do planeta, porque isso tem relação com a cadeia alimentar. O assunto é amplo, né, gente? O assunto é amplo. Mas mostrar também que sempre ocorrem, né, nesses processos de transformação energética, a partir do momento que a energia foi fixada, a gente chama de fixada, né? Porque ela está nas moléculas orgânicas, na ligação entre os átomos. Para que ela seja utilizada, ela precisa, então, ser degradada. Olha aí a entropia de novo, né? Precisa ser desorganizada para que o outro organismo possa utilizar. E aí a gente tem as perdas pela respiração. Então, aquilo que foi produzido pelo vegetal não é tudo disponível para o próximo nível trófico, porque existem perdas pela própria respiração do vegetal, para ele se manter. Mesma coisa no nível trófico seguinte. A gente sempre vai ter perdas pela respiração. Então, é a respiração que faz com que o organismo consiga liberar aquela energia que foi fixada nas moléculas orgânicas. Sempre lembrando isso. Sempre lembrando isso e diferenciando os processos. E se a gente está falando de energia, né? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é a minha cachorrinha aqui do lado, que está sonhando e está com soluço, acho, ou latindo. A questão da luz, né, gente? A gente vai ter que falar da luz. Por que a gente tem vida no planeta? Né? Qual é a quantidade de energia relacionada à luz visível que a gente tem no planeta? Né? Mostrar que a vida só é possível, como a gente conhece, nessa quantidade de energia que chega aqui. Né? Isso tem relação com a posição da Terra em relação ao Sol. Né? Porque se chegasse mais energia, como os raios ultravioleta, os raios X, a gente não teria condição de vida, né? Porque isso altera DNA. E se chegasse menos energia, como os infravermelho, radar, ondas de rádio, a gente não teria energia suficiente para que as reações químicas ocorressem. Né? Então, mostrar o espectro eletromagnético, mostrar que a luz visível é só uma parte desse amplo espectro eletromagnético, fazer com que os alunos entendam o que é essa luz visível e a relação que a luz visível tem com a energia, né? Aquela questão que ela é transferida na forma de ondas, de pacotinhos energéticos e tudo mais. E quanto que tem de energia em cada um, né? Onda, quanto maior a velocidade, né? Maior a energia, né? Então, sabe aquela questão de se você pula muito, você também tem muita energia, né? Se você está mais leve, mais lento, você tem menos energia, né? Eu faço muito relação assim com o movimento, sabe? E aí, dentro desse espectro, mostrar que as clorofilas, elas absorvem
especialmente, né, no azul, né, porque a gente tem pico aqui, tá? Começa aqui no lilás, aqui no violeta, tá? Mas a gente tem um pico no azul, e depois a gente tem um pico no vermelho, né? E mostrar que na região do verde é praticamente nenhuma absorção, né? Por isso que as plantas são verdes. Então, é aqui que a gente mostra para o aluno, né, que as clorofilas, não é que elas absorvem o verde, elas refletem o verde para a gente, tá? E que a gente sabe porque elas estão relacionadas à fotossíntese, porque equipamentos mostram que a quantidade de luz que é absorvida, né, ou os comprimentos de luz que são absorvidos pelas clorofilas e pelos pigmentos acessórios, aqui mostrando os carotenos, coincidem exatamente com a ação da fotossíntese, né, a intensidade da fotossíntese. Tá? Eu acho que isso deixa muito claro também para os alunos, mostrar que existem equipamentos que mostram isso para a gente. Tá? E que, mas clorofila é uma molécula, né, gente? Então, pensar que, para que ela deixe o cloroplasto se apresente verde daquele jeito, a gente tem uma superpopulação, vamos dizer assim, entre aspas, de moléculas de clorofila. Né? Essas moléculas ocorrem em grande quantidade nos cloroplastos. E por isso que a gente enxerga os cloroplastos como verdes, porque são pigmentos, são moléculas de pigmentos que refletem a luz verde. Tá? E que se colocam, então, né, de forma que a parte que absorve a luz, a região que capta a luz, está sempre na superfície dos tilacoides dos cloroplastos. Né? Está sempre localizado na região mais superficial dos tilacoides. Então, isso faz com que a gente visualize a reflexão dessa luz. Né? Tá, mas tem uma coisa muito interessante, um experimento muito legal com clorofila, não sei se vocês já tiveram contato com ele, que é o experimento da fluorescência da clorofila. E esse experimento, gente, tem relação com aquela questão da excitação das moléculas, dos elétrons que estão nas moléculas. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre como passar, né? Como fazer com que o aluno entenda que a luz pode se transformar em matéria orgânica, em energia química, em molécula. Como fazer com que o aluno entenda isso? Ele precisa entender, ou visualizar de alguma forma que seja, que os elétrons se excitam quando recebem luz. É isso que um pigmento faz. Quando um pigmento recebe energia luminosa e ele absorve energia luminosa, ele absorve vários comprimentos de onda daquela energia, os elétrons de cada molécula se excitam. Se excitam. E quando esses elétrons se excitam, e aí a gente tem que visualizar que existem camadas eletrônicas. Esses elétrons saltam, é isso que a química nos diz, né? Que os elétrons saltam, né? Mas que os elétrons, quando se excitam e saltam para camadas mais energéticas, eles não estão em um estado estável. Eles só estão num estado estável quando dentro do seu nível energético, né? Ou dentro daquela camada energética que lhe é própria. Tá. Então, os elétrons se excitam e retornam, mas o que é o retorno dos elétrons à camada estável, ao seu estado estável? O retorno dos elétrons é liberação de energia. Né? E essa liberação de energia pode dar origem a uma reação química dentro da célula. Pode dar origem a uma reação química dentro da célula. Né? Porque pode
Na verdade, o que dá origem, né? O elétron pode ser, um elétron excitado, ele pode ser capturado por uma molécula. Pode ser capturado por uma molécula, tá? E toda essa energia desse elétron excitado vai sendo liberada para produzir energia química dentro dessa célula. Então, a partir do momento que um elétron se excita, ele induz uma série de reações dentro do cloroplasto. Dentro do cloroplasto. E para a gente perceber que um elétron se excita mesmo, a gente tira ele do cloroplasto, isola ele. Na verdade, a gente isola as moléculas de clorofila. Se a gente isolar, se a gente fizer um extrato de clorofila, um extrato, tá? Aqui ele está com um certo reflexo do outro, que está do lado dele, mas um extrato de clorofila é bem verde, né? Ele é bem verde. Se a gente iluminar esse extrato de clorofila, a gente vai perceber alguma coisa avermelhada, como isso aqui, ó. Se a gente der alguma luz para ele, talvez seja até a foto que fez ele ficar avermelhado assim, a luz da foto. Se a gente der alguma luz para ele, a gente percebe que ele fica avermelhado assim, ó. Tá? E o que é esse avermelhado? Esse avermelhado é a fluorescência da clorofila. E o que é a fluorescência da clorofila? Se as moléculas de clorofila se excitarem, se os elétrons saltarem para níveis mais elevados de energia, e eles não estiverem na célula, eles não forem capturados numa reação química, eles voltam para o seu estado estável, liberando energia. E essa energia pode ser visualizada na forma de luz. Para que ela seja visualizada na forma de luz, eu tenho que pensar lá no espectro eletromagnético. Qual que é a luz mais energética? É a luz azul. Qual que é a luz menos energética? Dentro do espectro do visível, né? A luz vermelha, tá? É menos energética. Aí vamos pensar, toda transferência de energia tem liberação de calor. Então, se eu excitar um extrato de clorofila com luz azul, se eu excitar um extrato de clorofila com luz azul, eles vão se excitar e mudar para um estado estável, para um estado excitado tão elevado, que na hora que eles retornarem, eles ainda me devolvem alguma coisa na forma de luz. Luz menos energética, que é a luz vermelha. Isso é a fluorescência da clorofila. Então, eu posso ver esse extrato dessa cor aqui, se eu colocar isso aqui em luz negra. Aquela luz negra, na verdade, é um azul arroxeado, né? O que a gente chama de luz negra. Então, ela é muito azul. Ela é bem azul. Se vocês pegarem um extrato de clorofila, especialmente num local com pouquíssima luminosidade, assim, se tiver uma salinha, um cantinho escuro, acende a luz azul, na hora ela fica dessa cor aqui. Apaga, acende a luz branca e fica assim. Acende a luz azul e fica assim. É a coisa mais linda esse experimento. E é facílimo de fazer. Faço o extrato de clorofila. Normalmente eu a fervento para neutralizar qualquer molécula orgânica que seja junto, mas não tem necessidade, não. Dá para ver isso aqui mesmo sem a ferventar, que fica mais bonito. Eu a fervento com um pouquinho, uma pitada de carbonato de cálcio na água, para neutralizar qualquer ácido orgânico aqui. Fervento as folhas, depois transfiro as folhas, tiro as folhas meio murchas assim, transfiro para o álcool. E aí eu faço o extrato. Se você tem uma placa aquecedora, você faz rapidinho, né? Porque você aquece o álcool. Se não, deixa um tempo lá no álcool, até dar uma maceradinha no álcool. Você vai ter um extrato bem verdão de clorofila, bem verde mesmo. E aí, vai no lugar mais escuro e acende uma luz azul. Fica desse jeito aqui. Você vê a fluorescência da clorofila. Isso te mostra o que é a excitação eletrônica das moléculas, a liberação de energia pelas moléculas.
né? Então, o que eu tenho que saber aí? Eu tenho que saber, eu tenho que saber que existe esse processo de excitação eletrônica na fotossíntese, né? E eu tenho que visualizar de alguma forma esse processo de excitação eletrônica. Então, a clorofila, ela não é uma vitamina, né? A clorofila não é alguma coisa que puxa a luz para ela, né? Mas ela é alguma coisa que, quando que absorve luz, cada molécula de clorofila que está lá no cloroplasto se excita. E o que ela se excitar? Se excitar é ter os seus elétrons se movimentando energicamente, né? Energeticamente. E se eles se movimentam, eu visualizo que eles tiveram mais energia, porque se eles me devolverem essa energia, tá? Na forma de luz vermelha, porque parte da energia da luz azul foi perdida na forma de calor, tá? Agora, e por que eu não vejo as plantas ficando vermelhas desse jeito? Não vejo as plantas ficando vermelhas desse jeito, porque, na verdade, primeiro que eu não tenho só luz azul, né? Então, eu tenho vários outros comprimentos de onda, e alguns comprimentos de onda, quando ela devolve, ela vai devolver só calor, não vai devolver luz, né? Porque perde energia. E segundo, porque no processo da fotossíntese, aquele elétron excitado é capturado. É capturado por quem? É capturado por uma molécula que está lá no cloroplasto, ainda nos tilacoides dos cloroplastos, tá? E essa molécula vai fazer com que esse elétron entre num processo de transferência ali dentro da célula, realizando uma série de reações que vão liberar energia para a célula. Gente, eu vou acelerar aqui, porque eu sei que isso daqui é isso que eu falei para vocês, tá? O que, que é a excitação luminosa. Se vocês quiserem, depois ou outra hora, eu explico, se vocês não tiverem essa clareza, ou talvez vocês tenham, tá? Outra coisa, voltando ainda naqueles estudos, os estudantes tendem a pensar que um gás, que é o dióxido de carbono, e um líquido, que é a água, combinando-se, não podem originar um sólido, que seria a glicose. Tá? Então, essa questão de mostrar que todas as reações nas células começam a partir dessa excitação eletrônica, eu acho que é muito importante. Como a gente tem que mostrar também o que vai acontecer com a água na fase fotoquímica da fotossíntese, tá? E aí é uma questão teórica que vai ficar mais difícil da gente mostrar, né? Eu não conheço nenhum experimento que demonstre isso realmente, né? Mas eu acho que a partir do momento que eles visualizam essa questão dos elétrons excitados, eles começam a entender um pouco mais os processos moleculares mesmo que acontecem ali, né? E uma coisa que é importante a gente entender também é que mesmo adultos tendem a pensar que o oxigênio produzido no processo da fotossíntese vem do gás carbônico e não da água, né? E aí, isso é mostrando mesmo, né, que existem duas fases da fotossíntese e que a água é utilizada na fase fotoquímica e que é na fase fotoquímica que vai ocorrer a fotooxidação da molécula de água e que na fotooxidação da molécula de água, o que a célula vai retirar para entrar na produção do carboidrato é o hidrogênio da água. Então, aquele C6H12, aquele hidrogênio da glicose, vem da água. Mas o oxigênio vai ser liberado nessa fase fotoquímica.
tá? Então, o oxigênio que é liberado pela fotossíntese, tem que deixar claro para eles que vem da água, porque é liberado na fase fotoquímica. Porque na fase fotoquímica não entra o gás carbônico, né? O CO2. O CO2 só vai entrar na fase bioquímica ou química. E aí, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é não utilizar aqueles termos que muitos livros trazem, que é a tal da fase clara, fase escura. Isso causa uma confusão danada. Eu acho que aquela questão de achar que fotossíntese também ocorre no escuro, vem daí, porque fotossíntese não ocorre no escuro. A fotossíntese precisa do ATP, que é produzido na fase fotoquímica da fotossíntese, na fase fotoquímica, tá? Ela precisa desse ATP. E a gente sabe que ATP não dá para armazenar. ATP, a hora que é produzido, tem que ser imediatamente utilizado. Então, a fase seguinte não pode ser chamada de fase escura, porque ela ocorre durante o dia também. Então, ela não é uma fase escura. Se ela não depende diretamente da luz, indiretamente ela depende, né? Ela depende daquela produção imediata do ATP, né? E o ATP é produzido justamente quando aquele elétron que é liberado lá da clorofila é capturado e é transferido para uma série de moléculas, liberando a sua energia. Mas não só isso, tá? A gente vai ter ali, não é só a questão do elétron liberando a energia que produz ATP. A gente tem um fluxo de hidrogênio ali entre as membranas dos cloroplastos, tá? Entre o lado de dentro e o lado de fora ali dos tilacoides, tá? Então, a gente vai ter esse fluxo que vai produzir, então, que vai liberar energia como se fosse a água passando por uma comporta, tá? Gente, é muita informação, não sei qual delas é importante para vocês, né? Mas nesse processo aqui, eu gostaria de dizer para vocês que não usar aqueles termos fase clara, fase escura. Eu acho que esses termos geraram muita confusão, né? Fase fotoquímica, fase bioquímica ou química é a segunda fase, a fase de fixação do CO2 atmosférico. E aí, aqui, a gente voltando lá naquela questão da respiração, a gente... Licença, professora Estou Mariane. estourando o horário. Não, tem uma professora, Elisa, está com a mão levantada. Talvez ela tenha alguma desculpa, pergunta. gente. Eu não estou vendo aqui. Espera só um pouquinho. Eu não estou vendo aqui porque não estou visualizando vocês. Deixa eu falar uma coisa. Podem perguntar a hora que quiser, não precisa só levantar a mão. Pode falar, oi, professora, tá? Pode falar, Elisa. Diga, querida. Primeiro, né, muito obrigada aí pela sua excelente apresentação. É um prazer conhecê-la, né, professora Mariângela, mesmo à distância, né? E estou adorando, muito boa a sua explicação. E tem muitas coisas assim que você chamou a atenção de muitos pontos que alguns pontos, inclusive, eu já tinha trabalhado em sala de aula, mas são pontos interessantes para a gente refletir, né? E para não tomar muito tempo, eu só queria perguntar, por exemplo, quando a gente fala para os alunos, eu já cometi esse erro, né, de falar de fase escura e fase clara, até porque quando a gente fala do metabolismo das crassuláceas, né, daquelas plantas que ficam com os estômatos fechados durante o dia. Aí eu falava para eles, elas captam, à noite elas abrem, né, os estômatos para o gás carbônico entrar, né, não sei se era... Exato. Né? E aí, que à noite ela perde menos água, né, pelos estômatos, e aí esse gás carbônico entrava num ciclo lá, era transformado num ácido carbônico, né, enfim. E aí, como explicar isso para os alunos, né? Como que será que está sendo equivocado essa maneira da gente... como explicar isso? Como seria no caso das crassuláceas? Muito obrigada e bom dia aí. Bom dia para todos, viu, gente? Eu conheço todos que estão aqui na palestra, quase todos. Bom dia para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Elisa, pela
pelo retorno aí, fico feliz de você estar gostando. Deixa eu falar. Eu acho mesmo que essa questão das crassuláceas pode gerar essa confusão, mas veja bem, se você refletir só um pouquinho, você vai ver que não. Por que que eles abrem estômatos à noite? Eles abrem estômatos à noite porque eles precisam do dióxido de carbono, elas precisam. Se elas abrirem estômatos de dia, elas perdem muita água, né? Então, abrindo estômatos à noite, a transpiração vai ser menor, e aí elas conseguem capturar esse CO2 sem que elas percam o excesso de água. Isso, lógico, é um processo adaptativo. Só que, veja bem, esse CO2 será armazenado na forma de malato, de ácido málico, por isso o metabolismo ácido, né? Então, nesse momento, a gente não está tendo produção de nada, a gente só está tendo a ligação do ácido málico, do CO2, com aquela PEP, com aquele fosfoenol piruvato, né? E depois a produção do malato, né? É só isso que a gente está tendo. A gente está tendo a ligação do CO2 com uma molécula que já está armazenada lá na célula, que se liga a ele, e guardando esse CO2 lá no vacúolo, né? Guardando, na verdade, na forma de uma outra molécula. Então, ele pega esses átomos, né? Liga, guarda no vacúolo. E por que que ela faz isso? Justamente porque ela precisa de ATP e do NADPH, né? Porque, na verdade, o hidrogênio da água, lá na fase clara, ele se liga ao NADP, né? Lá na fase clara, na fase clara, eu já falando fase clara, na fase fotoquímica, né? Na fase fotoquímica, o hidrogênio da água se liga ao NADP. Para produzir carboidrato, precisa desse hidrogênio. Para produzir carboidrato, precisa do ATP, que é a energia que vai ser fixada nas moléculas de carboidrato, né? Então, esse ATP e NADPH, eles só são produzidos na fase fotoquímica da fotossíntese, que é durante o dia. Portanto, no metabolismo ácido, esse ácido málico que for armazenado no vacúolo, durante o dia, ele vai ser liberado desse vacúolo, ele vai ser descarboxilado durante o dia, e aí sim, esse CO2 será utilizado nos cloroplastos, para lá no estroma dos cloroplastos, né? Onde se realiza o ciclo de Calvin. Então, para que ocorra o ciclo de Calvin, para que ocorra o ciclo de Calvin, para que ocorra a fase bioquímica da fotossíntese, que é o ciclo de Calvin, a gente precisa do ATP e do NADPH produzido na fase fotoquímica. E o ATP não pode ser armazenado, né? Não pode ser armazenado. E a gente não tem a produção nem do NADPH, né? Se a gente não tem luz. Então, ATP e NADPH só se formam na presença de luz. Não sei se ficou claro, Elisa, se ainda tem dúvida. Não, sim, agora sim, é porque, como eu falo, quando eu dava essa parte para os alunos, eu dividia também em fase clara e fase escura. Eu cometia esse equívoco muitos anos, né? Muitos livros, Elisa, trazem dessa forma, mas eu atribuo várias confusões referentes ao assunto a essa forma de dividir, porque é errado falar escura, porque ela não ocorre no escuro, né? Não ocorre. A fotossíntese, à noite, ela para. Então, o metabolismo ácido foi uma adaptação dessas plantas por conta da economia de água, né? Da economia de água que elas precisam fazer. Tem alguma dúvida?
Muito obrigada, professora, porque realmente, assim, fez a gente refletir, né, sobre isso, né? E foi bom que esclareceu. Ai, que bom. Eu agradeço muito, foi muito enriquecedor. Muito Ai, que bom. obrigada. Ai, que bom. Gente, eu não estou querendo me estender muito mais, porque eu ainda poderia falar, né? Então, essa questão, eu acho até que eu já falei algumas coisas, né? Então, no mecanismo geral da fotossíntese, né? Então, essa questão de como transformar luz em alimento, né? Que é muito bonito, né? Então, ela sempre utiliza água, né? A água vai entrar e a energia solar vai entrar. E é aqui que é liberado o CO2, desculpa, o oxigênio. O oxigênio vem daqui, ó, vem da água. Esse H aqui, ele vai lá para o NADP, tá? O hidrogênio da água vai ser utilizado para produzir carboidrato na fase química. E durante o processo da fase fotoquímica, então, a produção de ATP, né? O ATP e o NADPH serão utilizados na fase química, ciclo de Calvin, tá? A gente tem, então, a transformação da energia luminosa em energia química na fase fotoquímica, né? Aqui a gente já tem uma molécula, duas moléculas, que a célula entende, né? Consegue inserir no seu metabolismo. Tá? E aí tem aquela coisa toda, né, gente? O pessoal que. Não sei se vocês lembram do pessoal que falava que só bebia água, ficava no sol e não comia mais nada. Isso foi há vários anos atrás. Eu acho que muitos de vocês são bem jovens, não devem nem lembrar. Mas chegou um pessoal falando que, não como mais nada, só bebo água, fico no sol, né? Aí mostrava, não tem como, né, ficar no sol, beber água e fazer, porque precisa dessa maquinaria toda, né? De todos esses pigmentos que vão conseguir absorver água, que vão se excitar, que vão liberar elétrons, e a gente não tem nada disso. Então, a gente precisa do alimento já produzido, né? Da glicose já produzida. O NADP vai ser devolvido, né? Ele não é utilizado, o que é utilizado é o hidrogênio que veio da água. Essa é uma outra questão, né? A sempre ser trabalhada na questão dos ciclos, né? A gente tem o ciclo da respiração, a gente tem o ciclo da fotossíntese, né? Na questão do ciclo, sempre trabalhar assim, aquilo que faz parte do ciclo não é gasto, né? O que é utilizado ou o que vai formar a molécula orgânica é só o que vem de fora mesmo, né? Então, no caso, a água, o hidrogênio da água, o carbono e o oxigênio do CO2, né? E aí a gente usa a energia que foi liberada durante esse processo aqui de fluxo eletrônico de elétrons acoplado com a transferência de hidrogênio de um lado para o outro da membrana dos tilacoides. Aqui tem mais mostrando, né? Eu acho que, gente, eu estou exagerando aqui, né? Nessa parte teria como falar todo esse processo de excitação eletrônica, como que os elétrons passam através das moléculas, a questão da liberação de energia, né? O processo quimiosmótico aí, de liberação, de transferência de hidrogênio através das membranas, né? Os fotossistemas, a organização dos pigmentos em fotossistemas. Aí tem várias questões aí que são teóricas, tá? Esse é um desenho do Amabis, não sei se ele ainda tem, mas eu acho que ele ainda tem esse desenho no livro, e eu acho esse desenho uma graça, porque ele mostra, dá para, acho que para um adolescente, uma criança entender melhor essa questão de excitação e liberação da excitação. Pois, por Professora favor, Maria diga. Ângela, a professora Gislaine levantou a mão. Por favor, diga, gente. Pode falar, Gislaine. Tá com som, Gislaine? Eu não estou ouvindo. Não estava. A gente podia, vou sugerir aqui e consultar meus colegas se há esse interesse,
de repente a gente fazer uma segunda palestra na qual você tivesse esse tempo, essa liberdade de aprofundar. Se vocês acharem necessário Eu não sei, e tiverem interesse, eu eu não posso sei, fazer isso sem os problema. colegas querem se manifestar em relação ao interesse desse aprofundamento? Porque eu só coloquei nos slides, gente. Não pretendo ficar falando sobre isso, porque senão eu levaria umas 2 horas aqui, ó. E aí, e agora não vou mais apresentar nenhuma. Mas eu acho assim que o que eu mais gostaria de falar para vocês, eu falei, que foram essas questões que eu vejo muito problema no assunto fotossíntese, né? E que a gente precisa consertar, né? Desde cedo. E a questão de fazer com que as pessoas entendam que as plantas estão vivas, sabe? Não só com relação à fotossíntese, com relação aos movimentos vegetais, a outros pigmentos, né? Muita coisa legal. Acho que a Bia quer falar? Sim, professora Mariângela, Gi, no momento que a professora Mariângela falou que ela estava se estendendo em aprofundamento e tudo mais, eu já pensei, já me veio em mente de ter uma continuidade, e daí você, Gi, sugeriu isso. Então, eu tenho interesse também numa próxima oportunidade de entrar nessa parte de aprofundamento. Eu acho legal. Eu também, se puder, né? Eu gostaria muito, adorei a apresentação da professora Mariângela. Quando tiver, eu gostaria de participar. Bom, gente, vocês podem, se vocês quiserem discutir depois e ver isso, vocês podem discutir. Se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais nessa questão teórica, eu me aprofundo, posso trazer, verificar se eu tenho outros experimentos também, me digam o que vocês precisam, eu não tenho problema nenhum. Eu vou voltar agora com o semestre que a gente está tudo atrasado lá na universidade. Eu volto com as minhas aulas nesse semestre, na próxima segunda, agora, depois de amanhã, mas assim, no sábado eu tô tranquila e eu tenho material preparado, assim, não é uma coisa que me dá trabalho, não, tá? O meu maior trabalho é saber o que vocês precisam, na verdade. É a minha maior dúvida, meu maior trabalho, e meu medo de chover no molhado, sabe? Porque eu sei que eu estou lidando com pessoas que já têm uma formação e tudo, então eu não sei quais, sabe? Mas eu sei que esse é um assunto que pega, assim, né? E que eu gosto muito, assim. Todos esses assuntos relacionados à luz e às plantas eu acho extremamente interessantes e, e acho que a gente tem que transferir essa beleza, né? Essa beleza que a gente vê na biologia para os nossos alunos também. Diga, Bia? podem falar, gente. Eu falo muito. Hoje acho que eu mexi sem querer na mãozinha. Eu já falei o que eu queria. Só tenho mesmo a agradecer a professora Mariângela, a Gi, o Nicolas, que organizam tudo aí, e aos colegas, assim como eu, que estão prestigiando aqui, tá bom? Um grande abraço. Tem outros professores se manifestando no chat em favor da continuidade, então eu vou deixar essa parte com o Nicolas da gente negociar uma data e vou sugerir também que os professores no grupo EduTalk já coloquem algumas dúvidas específicas ou algumas questões que gostariam que fosse abordado para a gente direcionar essa palestra. E antes da Rai falar, que também ela já levantou a mão, eu não sei se vocês têm questões ou outros experimentos para compartilhar, algumas questões em relação ao que já foi falado. E eu vou colocar uma dúvida, e eu não sei se a gente fala agora ou se a gente fala na continuação. Eu achei maravilhoso essa questão das concepções prévias. Eu não estou em sala de aula, então isso para mim não era tão latente. Quais eram as concepções dos alunos? E eu achei muito, muito, muito importante a gente saber quais são essas dúvidas, né? Quais são essas concepções,
para que a gente não, seja mais assertivo, né? E vá recalculando algumas rotas, né? Como a professora Elisa falou, que por um tempo ela falava da fase clara, escura, e o que leva a erros né, de entendimento. Então, eu achei isso muito legal. E eu não sei se os colegas tinham uma noção de tudo isso que foi levantado. Eu acho que algumas coisas são mais clássicas, mas não sei se todos esses entendimentos errôneos, né, equivocados dos alunos se eram cientes. E uma outra questão que eu fico, que talvez leve a essas concepções erradas, como ficaria essa questão da fixação de carbono? Porque a gente ouve muito, créditos de carbono, então o Brasil, ele tem um grande papel nessa relação de crédito de carbono. Como é que isso é abordado? Como é que a gente relaciona com esse processo? Então aí fica, eu não sei se a gente responde agora, conversa sobre isso agora ou na segunda rodada. Eu acho que tem muita coisa para falar sobre essa questão também, né? Porque ela vai até além do processo fisiológico, né? E entra em aspectos ecológicos, aspectos econômicos e tudo mais. Mas, com certeza, isso tem relação com a fotossíntese, né? Não só essa questão de crédito de carbono, mas o famigerado e famoso "e se não fosse a cana", né, que por muito tempo a gente ouviu que a cana-de-açúcar é uma, é uma agricultura, né, as plantações de cana-de-açúcar constituem uma forma de agricultura muito positiva para o planeta, por conta que elas fixam CO2, mas eu acho que isso a gente tem que pensar no que a gente tem de fixação, tudo tem relação com a fotossíntese, é lógico, para que um vegetal cresça, ele precisa fixar CO2, ele precisa realizar o processo da fotossíntese, nesse processo ele está retirando uma grande quantidade de CO2 atmosférico. Agora, para que a gente está utilizando aquela área? A gente está utilizando aquela área para um replantio de floresta, para criar uma recomposição de área, alguma coisa desse tipo, ou a gente está utilizando aquela área para daqui a pouco pegar todo aquele crédito de carbono lá, pegar todo aquele carbono que foi fixado e retirar, e devolver de alguma forma para a atmosfera, especialmente no caso da cana-de-açúcar, né, muito em forma de combustível etanol, que será degradado, que será queimado e devolverá para a atmosfera todo aquele carbono tal, que foi fixado, né? Então, é lógico, tem toda a relação com o assunto fotossíntese. Agora, não sei por onde a gente iria para comentar sobre isso. Sempre que a gente preserva áreas, né, a gente está, na verdade, a gente tem uma relação aí com o ciclo do carbono também, né? Que a gente poderia falar. Então, a gente está preservando uma área, a gente está fazendo com que aquele carbono ele esteja armazenado num estoque ali. Ele está estocado, ele está num reservatório, como a gente chama, né? Um pool reservatório. E aí, esse reservatório, ele pode ser explorado mais rapidamente ou menos rapidamente. Se a gente pretende reduzir as emissões de gases para a atmosfera, com certeza a gente precisa também investir, não só nessa questão de crédito de carbono, mas investir na questão da preservação de áreas que hoje estão sendo extremamente devastadas, né? A gente está vendo só essa questão da Amazônia, gente, aí a gente vai se estendendo. A gente está vendo a mudança de clima aqui na região sudeste, né? Mudança drástica de clima, de regime de chuvas, né? Certo. Então, agora tem a questão econômica, tem essa questão o cara está liberando carbono aqui, mas está investindo em créditos de carbono lá. Tá, carbono tem um pool reservatório atmosférico grande, né? Grande. Não, mas ele tem uma fase gasosa aí, né? Ele tem uma fase gasosa,
mas a gente com certeza está no negativo aí entre o que a gente está fixando e o que a gente está liberando, porque a gente tem aí um aumento, com certeza, do CO2 Ok. atmosférico. Acho que o Nicolas quer falar na sequência. Aí, em nome, né, de todos os professores e também do Grupo EduTalk, agradecemos, professora, essa maravilhosa palestra de fotossíntese e de respiração. E gratidão, né? E se algum professor tiver mais alguma pergunta sobre a palestra, sobre os experimentos que podem ser realizados nas escolas, aí eu acho que dá para mais alguns minutinhos. Passo a palavra para A Bia está com a mão Maria. levantada. Então, professora Maria Ângela, sempre quando a gente trata desse assunto da fotossíntese, eles já comentam a respeito das plantas carnívoras, né? Então, acho interessante também fazer um paralelo aí com essa questão das plantas carnívoras. Tá. Essas carnívoras, né? Eu gosto mais de chamar também de insetívoras, né? Porque tem muito. Tem um certo um mito sobre isso, né? Eu nem gosto de usar essa palavra mito atualmente, gente. É uma palavra que me dá até medo de usar. Mas tem um certo mito sobre as plantas carnívoras, né? E quando a gente trabalha com essas, quando a gente observa essas plantas, que são elas normalmente se alimentam tem elas fazem fotossíntese, elas são verdes, têm clorofila, fazem fotossíntese. Mas elas normalmente vivem em ambientes muito pobres em nutrientes, né? E aí, fazer fotossíntese, tá, você pega carbono, hidrogênio, oxigênio, mas precisa também, para produzir outras moléculas orgânicas, né, para depois reorganizar essas moléculas, produzindo todas as outras, né, precisa de fósforo, precisa de nitrogênio, enxofre, magnésio, manganês, cálcio, ferro, né? Vários outros nutrientes. E essas plantas, elas vivem em locais pobres em nutrientes, normalmente. Então, elas lançam mão da nutrição animal também, a nutrição com alguns animaizinhos pequenos, normalmente insetos, que é para que elas possam conseguir alguns nutrientes extras para a produção dessas outras moléculas. Mas a fotossíntese ocorre ali nessas plantas normalmente, tá? Normalmente ocorre a fotossíntese e para a produção de outras moléculas elas precisam de um aporte um pouco maior de nutrientes do que elas têm disponível no ambiente que vivem. Então, por conta disso, houve essa evolução dessas plantas de absorção, né? Muitas vezes por folhas modificadas, né? Superfícies assim, desses nutrientes. Os nutrientes normalmente são absorvidos não só pelas raízes das plantas, mas também eles são absorvidos pelas folhas, né? A absorção de nutrientes é um processo que tem uma fase passiva e uma fase ativa, né? Tanto é que a gente pode utilizar também nutriente foliar em plantas, né? Então, a função dessa alimentação é essa, tá? Então, eles são autótrofos, mas eles também têm um comportamento de heterótrofos em alguns momentos, né? Porque eles precisam, na verdade, dos nutrientes que são liberados por esses. Na verdade, assim, acho que nem posso chamar de heterótrofo, né? O que eles precisam são dos nutrientes que são liberados pela degradação dessas moléculas aí, né? Tá bom? É como se ele na verdade... Essa questão de autótrofo, eu vou procurar isso, porque talvez eu esteja falando besteira aqui, né? Mas eles têm uma parte da nutrição que eu considero heterotrófico, mas eu preciso confirmar. É que eu entendo como se
eles poderiam muito bem retirar isso do ambiente solo, uma vez que isso não é possível, porque o ambiente é mais restrito, aí eles se lançam mão de outras estratégias, né? Então, assim, porque quando a gente fala de heterotrofia, é algo que não daria para ser de outro jeito. Então, é como se fosse uma É, adaptação exato, evolutivo, né? exato. Então, Né? E é um, nesse caráter a gente pode falar, heterotrófico, mas não é como você teve é, cuidado, né, de falar. É, não é o termo exato, mas não, é não tipo é. isso. Isso, porque a gente tem que ter bem claro que a partir do processo da fotossíntese, o que se produz são esqueletos de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio, mas as moléculas orgânicas não são constituídas, todas têm carbono, hidrogênio e oxigênio, mas não se constitui tudo só com isso, né? Então, existem a nutrição mineral, que a gente chama, né? Então, isso é chamado de nutrição mineral. Então, em termos de nutrição mineral, os ambientes são pobres e elas precisam lançar mão de outras estratégias para conseguir esses minerais, para produzir outras moléculas além dos carboidratos. Tá certo? E isso eu já achei fantástico, porque eu já vi uma questão de ensino por investigação que eu nunca tinha pensado olhando para essa questão, né? Mas é mesmo. E tem muita coisa interessante, né, que dá para investigar facilmente, né? Ah, tem um vídeo, eu vou passar para vocês, depois que agora se falou isso, eu me lembrei, que é sobre alguns experimentos feitos pelo Darwin. Darwin foi fantástico, né? E mostra, inclusive, ele alimentando, não o Darwin, né? Mas eles refizeram alguns experimentos onde ele oferece vários tipos de alimento para a planta insetívora, acho que é dioneia que ele usa. E aí ele mostra o que ele provavelmente essa planta estava necessitando do alimento. É muito interessante. Eu vou passar a referência para vocês desse vídeo, tá bom? Aliás, se vocês quiserem, eu posso passar também por e-mail, o Nicolas me passa o e-mail aí, eu, eu passo por e-mail os slides e aí já passo essa referência do vídeo também. Ah, muito legal, porque eu até consegui localizar alguns vídeos, mas e já passei o link para eles, mas outros só com porque não dava, eu não conseguia dar tempo de enxergar o URL, né? Mas Ah, seria fantástico. E tem slides chaves, né? Como se slides que você resume brilhantemente os processos, que eu acho que isso é muito legal para o pro professor, né? Porque, tá. né, já tem uma visão de um especialista e é bem legal. Uns 3, 4 slides que eu chego. Ai, vou dar um print. Ah, Porque tá. são resumos muito legais e chaves para a gente pensar, né? Às vezes a gente está montando uma aula e olha Uhum. para aquilo e eu acho que ajuda bastante. Ah, pode usar à vontade, porque não tem nada de. A gente também usa o material de outros, né? Então, é, pega a figura aqui, ali, lá, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem mais é que usar e conseguir trocar essas coisas, não ter essa coisa E de propriedade, não. É é só assim, fazendo, transferência. fazendo bom uso, né? Citando É as claro, fontes, claro. enfim. É, não, E algumas pessoas perguntaram a respeito da gravação. Nós vamos disponibilizar a gravação da aula no canal do EduTalk. E acho que era isso. Ah, eu coloquei também no chat o link de. É um convite para o grupo do WhatsApp. Se tem algum professor que não faz parte do grupo do WhatsApp e gostaria de fazer, lá a gente é um canal que a gente pode tanto solicitar assuntos a serem abordados, sugerir, indicar referência, como também falar, ai, pessoal, estou com dúvida nisso, como abordar, vamos discutir. Achei um artigo também. Então é um grupo, esse grupo aí, essa comunidade de aprendizagem que a gente está querendo formar. E lá também a gente vai receber as sugestões de dentro dessa palestra 2 o que vocês gostariam de aprofundar. E aí, Rai, eu vou pedir para se você conseguir elaborar um pouco mais a proposta, que eu achei que ficou um pouco aberta, eu mesmo não entendi muito bem onde você
é o assunto exatamente, você conseguir elaborar um pouquinho mais e jogar lá no grupo do Edutal, que a gente vai recolher tudo isso e ver se é possível também, né, numa outra palestra, porque às vezes, eu tenho isso, e aí é um leque bem amplo que talvez a professora não consiga abordar tudo num segundo momento só. Então, vamos depositar as ideias lá, a gente vai colocar isso para a professora Maria Ângela e vamos tentar amarrar isso da melhor forma. O Nicolas também, ele tá com uma sequência, ele tá planejando esses ciclos de palestra, a gente já tem algumas planejadas, então a gente precisa agora sentar com a professora e ver as datas também disponíveis para a gente lançar esse segundo momento. Então a gente vai tentar encaixar tudo isso da melhor forma. Professora, foi fantástico, superou assim muitas minhas expectativas. É engraçado que você começa falando, né, que às vezes os estudantes não tem aquela afetividade tanto com a botânica, né? Eu era assim, eu sou bióloga, mas o meu encantamento com a biologia veio da botânica. Eu tenho nítido, eu tenho lembrança do meu caderno de ciências, que era um caderno de 500 folhas, e a gente tinha raiz, folha, e o meu encantamento com a biologia veio da botânica, né? Foi de descer para o pátio, de fazer coleta, de olhar para o meio e colar, classificar. Então, eu me tornei uma bióloga na quinta série, né? Na época, eu acho que é o quarto ano hoje, e por conta de uma professora de ciências, a professora Maria Márcia. Que legal. Então, a gente consegue encantar sim, e a paixão com que você fala, eu acho que isso que nos encanta também. E eu acho que esse é o propósito do grupo. Todos nós somos esses professores com esse brilhinho no olhar, e gratidão para você. Olha, eu parabenizo pela iniciativa de vocês de formar esse grupo, achei fantástico, né? Muito legal poder juntar as pessoas assim e estudar junto, né? Trocar experiência e tal. E assim, se eu pude contribuir, isso me deixa muito feliz. Isso daí que vale a pena, tá? Então, fico à disposição, se puder contribuir, estou sempre à disposição, tá bom? Agradeço muito o Nicolas, convite. Adorei. Nicolas, você quer encerrar? Então, muito obrigado a todos os professores, o grupo aí daí do Talk. Eu vou encerrar aqui a gravação. Desejo para vocês um excelente sábado, de muita luz, muita paz e muita esperança. Aquele abraço. Um ótimo sábado, gente. Um final de semana, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada por tudo aí. Obrigada, professores inspiradores, por estarem com a gente. E convidem mais pessoas, nós estamos à disposição. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Nicolas, se você quiser encerrar a gravação.